Fala aí, turma. Vamos resolver essa questão pedrada aqui do Moisés? Ela diz o seguinte: o dispositivo da figura gira em torno do eixo vertical, com a velocidade angular ômega. Na letra A, ele quer saber qual deve ser o valor de ômega para que o fio do comprimento L, com a bolinha suspensa de massa m, faça um ângulo θ com a vertical. Na letra B, ele quer a tensão. Então, como que a gente resolve isso aqui? Eu vou começar colocando essa barrinha vertical aqui no desenho. Então, tenho ela aqui, tem uma parte horizontal. E aí eu vou colocar agora o fio, isso aqui. Então seria esse trecho. E aí eu tenho também a massinha aqui no final M. E eu quero desenhar o seguinte, né? Conforme eu estiver executando essa rotação dessa barra, eu vou colocar isso aqui, ó, ômega. Conforme isso estiver sendo feito, a bolinha também está girando em torno de um círculo. É porque a questão fala que esse ângulo θ aqui ele é mantido. Então eu posso desenhar um tracejado aqui e escrever que esse ângulo aqui é θ, né? Então, como esse ângulo aqui ele se mantém conforme a rotação ela é realizada, essa bolinha ela vai sempre ficar no mesmo plano de rotação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui esse plano. Seria algo com essa perspectiva aqui, né? Desenhar desse jeito, ó. Será que eu consigo colocar isso por trás dos objetos? Send to back. Boa. E aí eu precisava também trocar a cor desse ângulo para dar uma diferenciada. Vou deixar ele assim. Boa. E aqui seria assim, ó. Essa cor aqui. Então eu tenho essa rotação aqui da bolinha, conforme a barra ela rotacionar também, né, com essa velocidade angular ômega. E aí eu vou ter que ter então uma certa força centrípeta aqui, né? Vou jogar aqui em vermelho. Eu vou colocar em preto para poder manter a escala de cinza. Então tenho para cá uma força centrípeta. Eu tenho aqui a tensão T ao longo do fio. Então seria esse trechinho aqui, ó. Vou escrever assim. E eu tenho também o peso da bolinha, né? Pra cá, assim, peso. Que é massa vezes gravidade, mg. Então o que é que a gente percebe? Que para poder a bolinha se manter nesse plano, eu preciso ter um equilíbrio entre a tração e o peso, a componente vertical da tração, na verdade, e o peso. Dessa forma ela não se desloca ao longo dessa direção vertical, ela se mantém no plano. E além disso, essa componente da tração que vai com cosseno de θ, essa daqui, que é oposta ao ângulo θ, ela funciona como resultante centrípeta, tá bom? E aí eu tenho aqui uma certa distância d que ele deu, né? Seria essa distância aqui, d. Daí, para os que lembram lá das aulas de cinemática, quando a gente estava estudando o movimento curvilíneo, a força centrípeta ela pode ser escrita, essa força que é resultante, como mv ao quadrado sobre o raio, ou m ômega ao quadrado raio. De ômega é essa velocidade aqui angular de rotação. E aí quem que vai ser esse nosso raio nesse problema, né? Tem que prestar atenção porque algumas pessoas poderiam dizer que é D. Só que a bolinha ela não está aqui nessa vertical, né? Ela está mais para a direita, nesse trecho aqui. E aí lembra que o comprimento do fio ele é L. Então eu posso escrever que aqui ó, é L, né? De tal forma que essa distância aqui que eu vou colocar em vermelho, daqui para cá, diminuir um pouco o zoom. Essa distância aqui, ó, daqui para cá, por trigonometria ela vai ser L seno θ. Então eu tenho que somar essa distância que está em vermelho, é bem aqui, com essa distância D, que está aqui, e elas duas juntas, né, em relação a essa vertical, que é o que está servindo como eixo de rotação,
Essas duas distâncias juntas, elas vão determinar esse R aqui, que a gente usa no cálculo da força centrípeta. Então é isso que eu vou escrever, tá? Vou apagar esse vermelho aqui que eu fiz, só foi para explicar para vocês. Então eu vou escrever o seguinte aqui embaixo, ó. Que isso daqui é m ômega ao quadrado e o raio vai ser d mais L, e aí eu tenho o seno de θ, né? Que é o oposto. Beleza, essa aqui é a resultante centrípeta. Então nessa direção aqui. Eu tenho também a tração, nessa direção ao longo da hipotenusa desse triângulo, né? E eu tenho também o peso que está para baixo, essa direção aqui vertical. Então eu posso meio que fechar um triângulo aqui, né? Vou colocar, ó, nessa direção aqui o peso, nessa direção aqui eu tenho a força centrípeta, e nessa direção aqui eu tenho a tração. E o ângulo aqui, ele é θ. Então, por exemplo, a tangente desse ângulo θ, ela é igual à razão entre a força centrípeta e o peso, mg. Então, o que eu posso escrever aqui? Posso escrever que mg tangente de θ é igual a m ômega ao quadrado d mais L seno θ. Posso cancelar essas massas aqui. E o que eu quero é saber quem é a velocidade ômega ali, né? Então eu posso isolar ela. Escrever aqui ômega ao quadrado é igual a g tangente de θ. Tudo isso dividido por d mais L seno θ. E é só tirar a raiz, né? Para determinar quem é o ômega, então, aqui no fim. Então, isso implica que ômega é a raiz desse cara grandão aqui. Acho que não estou atrapalhando a visão de vocês, né? Tô não. Pronto, essa é a resposta. Em função do ângulo θ, que ele manteve fixado, a gravidade, aquela distância d que ele deu e o comprimento L do fio. Tudo em função dos dados do exercício, tá? Então, até agora nada de mirabolante, né? É só mesmo tomar cuidado com as informações que o enunciado deu, conseguir reconhecer bem que o raio aqui do círculo de rotação da bolinha tinha que somar aquelas duas contribuições, perceber que essas forças elas fecham um triângulo e que a gente pode usar isso então para poder relacionar o peso com a resultante centrípeta. Eu poderia também decompor, né, essa tração aqui, escrever que tração cosseno θ era igual a força centrípeta. Eu poderia escrever que a tração, ou melhor, tração cosseno θ força centrípeta, isso, e tração seno de θ tem que se equilibrar com o peso mg. Só que aí quando eu fosse dividir uma equação pela outra, para poder me livrar da variável tração, que eu não conheço, eu ia obter exatamente o que a gente escreveu aqui. Então é só um recurso para cortar caminho, tá? Beleza, então isso aqui é a letra A. E a letra B, ela quer o quê? Ela quer a tração. Então o que eu posso escrever? Agora que eu sei quem é ômega ao quadrado, né? Que é isso aqui. Eu posso, por exemplo, escrever que a tração ou melhor, a tração vezes o seno de θ. É seno? Estou me confundindo aqui, é seno, exato. Seno de θ. Igual a força centrípeta. E aí isso é m ômega ao quadrado sobre, ou melhor, vezes o raio. Que é o nosso d mais L lá, seno θ. Beleza. E aí eu vou agora isolar a tração. E a tração tem até uma forma infinitamente mais simples de fazer isso, né? Que é igualar ao peso.
Eu posso só, em vez de usar o seno, usar o cosseno. É bem mais fácil. Vou escrever t cosseno θ igual a mg. Porque lembra que eles têm que se igualar na vertical, né? Então já era aqui. Escrevo que t é mg cosseno θ. mg sobre cosseno θ, no caso. E essa é a resposta. Fechou? Então essa aqui é uma saída mais fácil. Eu chegaria no mesmo resultado se eu estivesse fazendo da outra forma que eu estava escrevendo ali. Só teria que fazer umas simplificações, talvez, para poder fazer aparecer os mesmos termos. Mas de resto, determinamos aqui quem que é a tração e também quem que é a velocidade ômega ali que mantém o fio nessa situação. Tá bom? Então a questão ela não é, sei lá, uma coisa da sacada, genial, é pedrada no sentido de que você tem que prestar atenção bem na geometria, né, desse desenho aqui para conseguir colocar o arranjo da forma como ele tem que ficar, entender que a bolinha vai ficar sempre naquele plano ali, né? Então na vertical as forças elas têm que se equilibrar para poder manter aquele ângulo θ ali, porque pensa que se esse ângulo θ ele muda, né? Então a bolinha ela vai um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas como o contexto da questão pede que esse ângulo θ seja mantido desse jeito, então a gente deduz que a bolinha fica nesse plano de rotação. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na nossa próxima resolução.